Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo do nosso Gene Highlights. Hoje um privilégio nosso receber o Dr. Felipe Alba, jovem neuroradiologista, que vem falar conosco a respeito da aplicação de uma sequência nova, baseada em suscetibilidade magnética, o nosso SWI, para avaliação de gliomas. Felipe, muito obrigado. Gostaria que você fizesse uma explanação introdutória a respeito desse tema tão interessante. Olá, muito obrigado, Dr. Antônio, pelo convite. As imagens, então, de suscetibilidade são imagens gradiente, ecopotentes, volumétricas e onde a gente pode analisar, então, desde calcificações até microhemorragias e a questão da permeabilidade vascular. Essas sequências, elas sucedem às antigas sequências gradiente eco, T2 estrela, que nós utilizávamos, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais potente. Especificamente sobre a avaliação dos gliomas, qual é a aplicação recente que tem sido baseada a essa sequência? O que tem se visto é que os gliomas, de maneira geral, eles se comportam, quando mais agressivos, tendo mais microhemorragias e mais neoangiogênese. O SWI, ele consegue explorar esses achados através dessa técnica de avaliar tanto um fator quanto o outro e associando isso também aos achados de proliferação vascular através da técnica de perfusão. Isso permitiu formar uma classificação, uma escala que classifica essa proliferação vascular na periferia do tumor. Como é que funciona exatamente essa proposta de quantificação vascular? Sim, essa quantificação chama-se ITSS, é uma classificação que quantifica o quanto de suscetibilidade tem dentro do tumor. Ela varia de 0 a 3 e é feita uma análise quantitativa, ou seja, 0 não tem nada, nenhum indício de sangue ou proliferação. Suscetibilidade. Indo para 1, 2 e 3, onde a gente vai aumentando essa contagem. Existe uma relação entre tumores de maior grau e maior ITSS. Maior proliferação vascular. Ou seja, qual é a correlação entre essa nova maneira de enxergar o problema com aquilo que nós já conhecemos, baseado nas outras sequências que nós utilizamos na prática? Que características podem correlacionar com maior ITSS? Existem alguns dados interessantes já sobre isso. Dentre eles, o volume tumoral, ou seja, é lógico que a gente possa pensar que quanto maior o tumor, mais sangue e mais neoangiogênese ele vai ter, ou seja, o maior ITSS, assim como a proliferação vascular tem uma relação direta com o SWI. O SWI, embora a gente analise vasos maiores, ele tem uma relação direta com a perfusão. E outro dado interessante é em relação à localização do tumor. Existem alguns tumores que eles mantêm contato com a zona subventricular. Essa zona está relacionada a uma zona progenitora de células neuronais, assim como de células tronco. Dessa maneira, a gente consegue avaliar que os tumores que contactam essa zona têm um ITSS maior, ou seja, eles vão ter um prognóstico pior, um tamanho maior e uma vascularização também maior. Isso vem de encontro a essa visão mais moderna de utilizar a imagem para correlação com a avaliação prognóstica das lesões. Ou seja, o tumor de maior agressividade tem mais vasos, tem mais perfusão, mas também tem localizações previsíveis e suas características reprodutíveis. Também temos visto, colegas trabalhando com isso, a utilização de contraste nas sequências SWI, que no começo nós não fazíamos. É possível aplicar essa junção de coisas, contraste com SWI para avaliar esses tumores? Sim, esse dado também é um dado recente muito interessante que normalmente a gente avalia o tumor num T1 pós-contraste, né? O que os trabalhos recentes têm visto é que com SWI pós-contraste a gente consegue delimitar melhor a borda do tumor através do efeito de suscetibilidade, ao passo que a margem do tumor acumula gadolínio, o gadolínio por ser paramagnético tem alteração de sinal nessas sequências. E além disso, a gente consegue presumir onde é a borda, onde é a invasão tumoral. Isso nos dá alguns dados a mais de delimitação do tumor e também de prognóstico do tumor.
e para o planejamento até da terapêutica. É interessante isso porque é uma aplicação nova de SWI, é uma nova maneira de obtenção de imagens, utilizando contraste, adicionando contraste, e também uma nova maneira de interpretação das imagens dentro da correlação com outras técnicas e com a topografia. Isso se dá de uma combinação bastante interessante no caso dos gliomas, particularmente dos gliomas de maior grau. Existem outras aplicações dessa técnica, ou desse conjunto de técnicas? Sem dúvida. O SWI, as sequências que a gente utiliza, nos ajudam muito no diagnóstico diferencial, também entre outros tumores. Ou seja, por vezes, diferenciar gliomas de linfomas. Os linfomas costumam não ter ITSS, ou seja, ser zero ITSS, ao passo que os gliomas, sobretudo de maior grau, têm o ITSS aumentado, como a gente comentou. Tumores de fossa posterior na criança também pode ser um dado a mais para a gente dar e para nos ajudar na diferenciação entre meduloblastomas que costumam ter ITSS positivo versus astrocitoma pilocítico que não costuma ter. Assim como outras lesões, como hemangioblastoma, fazendo diagnóstico diferencial com pilocítico, porque o hemangioblastoma também costuma ter, a parte sólida do tumor também costuma ter um ITSS positivo. Muito, muito interessante, porque é uma técnica que nós já utilizamos, que está disponível na maioria dos equipamentos, particularmente nesses mais modernos, e que amplia bastante o horizonte e também melhora a especificidade da nossa interpretação. Por último, Felipe, isso se faz em qualquer máquina? Eu posso fazer isso em 1.5 ou só em 3 Tesla? É possível fazer em 1.5, a resolução e os achados são melhor observados nas máquinas de 3 Tesla, mas 1.5, 1,5 Tesla também é possível ser feito. Interessante, porque o ideal é 3 Tesla, mas é possível fazer como a gente já vem obtendo. Eu agradeço muito a você, Felipe, um tema tão interessante, uma maneira tão prática que pode nos ajudar muito no dia a dia, na nossa rotina, a melhorar a prática da radiologia médica. Nós, como médicos radiologistas, temos que buscar sempre aprimorar o conhecimento e levar isso para o benefício dos nossos pacientes. A finalidade desse projeto é exatamente essa. Eu agradeço você por contribuir com ele, por trazer esses dados tão interessantes e agradeço a todos pela atenção, por acompanharem o nosso canal. Não deixem de fazer suas inscrições no canal, deixar o seu sinal de alerta para que possa ser alertado dos novos conteúdos e deem suas curtidas, compartilhem o conteúdo, enviem suas sugestões e perguntas. Muito obrigado a todos, obrigado Felipe. Muito obrigado. E até um próximo episódio.